sexto ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje a aula é sobre o substantivo. O gênero do substantivo. Esse gênero nós estudamos sobre o gênero biforme, que tem duas palavras, uma para masculino e outra para feminino. É o caso de boi, vaca, é o caso de bode, cabra, cão, cadela, menino, menina. Ou seja, nós temos uma palavra para feminino e uma palavra para masculino, por isso dois, biforme. Nós temos também o substantivo uniforme. Só existe uma palavra para indicar o gênero feminino e masculino. O que vai mudar? Como que nós vamos saber que um substantivo é feminino ou masculino se tem uma palavra só? É com um artigo na frente, a estudante, o estudante, o artista, a artista. Então, pelo artigo, pelo pronome que vai aparecer, a gente vai saber se a palavra é feminina ou masculina, tá bom? Então, por isso que o nome é uniforme, porque tem só uma palavra para os dois, tanto masculino quanto para o feminino. Então, aqui, esse uniforme se divide em epiceno, comum de dois, e sobrecomum. Ele é epiceno quando se refere a animais, cobra macho, cobra fêmea. A gente bota depois da palavra cobra, o animal, a gente coloca macho ou fêmea para indicar o gênero da palavra. Então, epiceno, cobra macho, cobra fêmea. Comum de dois, gênero. Comum de dois gêneros é quando a gente coloca o artigo o e o a. O estudante, a estudante. O artista, a artista. E sobrecomum é uma palavra só mesmo. Não tem, a gente não coloca nem artigo, nem macho, nem fêmea. A palavra testemunha é a testemunha. Pode indicar tanto para homem quanto para mulher, tanto para masculino quanto para feminino. É a testemunha. A criança também é uma palavra que já é um gênero só. A criança. Não tem o criança, nem tem criança macho, criança fêmea. É a criança. Essa criança, ela já é sobrecomum, que tem uma palavra só mesmo, sem colocar artigo, sem colocar a palavra macho e fêmea depois, tá? Então, o sobrecomum é uma só mesmo. O comum de dois, a gente coloca o artigo ou a para saber, e o epiceno é para animais, macho e fêmea, após a palavra. Então, esse é o gênero do substantivo em relação à flexão uniforme do gênero. Então, espero que vocês estejam bem. A pandemia está aí. Os números já estão aumentando novamente no Rio de Janeiro. A gente já esperava isso, Após a flexibilização do prefeito, a gente já esperava que ia acontecer isso, porque o vírus está circulando, ele não morre. Ele só vai parar de circular quando a gente estiver vacinado. E aí todo mundo vai estar protegido e o vírus não vai agir mais. Então a gente só vai saber disso quando tiver vacina. Enquanto não tiver vacina, é quase impossível voltarem às aulas, tá? Pode até voltar, mas as pessoas estarão em risco e a maioria não vai voltar. Meus filhos mesmo, a sua mãe também, não vou deixar eles voltar esse ano. Então o nosso estudo é pela internet, Quem tiver condições de fazer um ambiente, um cômodo ou uma parte do cômodo, separar com uma mesa, uma cadeira, um banquinho, cada um com as suas condições, para vocês, como se fosse a sala de aula de vocês, para vocês acordarem. Quem é no turno da manhã, acorda cedo, como acordava antes, vai, senta e faz as atividades, como se estivesse indo para a escola. Quem estuda à tarde, o horário da escola, parte da tarde, senta no banquinho e vai estudar. Porque é assim, a gente tem que ter autonomia e quem não fizer isso vai ficar para trás, As pessoas que estão com disciplina, foco, não vai perceber tanto a mudança da pandemia, não vai sofrer tanto. Agora, quem está esperando que a escola abra para poder estudar, vai ficar atrás já das crianças de outras escolas particulares, que o ensino não parou. A escola pública, a gente está continuando desde o dia que a gente começou na plataforma Teams, a gente não parou, a gente está trabalhando desde o início. Desde o início da pandemia a gente está trabalhando, Alguns alunos conseguiram entrar logo no Teams, outros demoraram mais, mas a gente está aí
Toda terça-feira tem conteúdo novo, tá bom? Então, hoje a aula foi sobre o gênero do substantivo uniforme. Então, agora a gente vai ver os slides de maneira mais didática para vocês fixarem mais esse conteúdo, tá bom? Então, um beijão para vocês. Estou com muitas saudades e a gente pode conversar no Teams, no chat. Quem tiver com vontade de conversar pode chegar lá conversar com responsabilidade, né? E a gente vai estar em contato, tá bom? Espero as atividades no Microsoft Teams. Tchau! Olá, turma! Hoje nós vamos estudar sobre o substantivo em relação ao gênero. Vamos observar e estudar sobre os substantivos biformes e uniformes. Vamos lá? Quando nós falamos de gênero, nós estamos falando sobre o masculino e o feminino. Então, vamos à classificação. Substantivos biformes. Bi significa dois. Uma palavra para o masculino e outra diferente para o feminino. São aqueles que possuem duas formas distintas, tanto para o feminino quanto para o masculino. Exemplos: menino, menina, gato, gata, cão, cadela. Então, há uma palavra diferente para o masculino e a outra para o feminino. Vamos ver uma lista? Bode, cabra, boi, vaca, cão, cadela, carneiro, ovelha, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama, cavalo, égua, frade, freira, frei, soror, genro, nora, homem, mulher, padre, madre, veado, serva, zangão, abelha. Então, com essa lista, vocês perceberam que há uma palavra para o masculino e a outra diferente para o feminino. Agora vamos para o substantivo uniforme. Uniforme significa um. São aqueles que possuem uma só forma, para o masculino e para o feminino. Uma palavra apenas para os dois gêneros. Então, eles se classificam em comum de dois gêneros, epicenos e sobrecomum. Vamos estudá-los? Letra A. Comum de dois gêneros. São aqueles que possuem uma só forma para o masculino e para o feminino, né? Mas permitem a variação de gênero por meio de palavras modificadoras. Entre estas, os artigos, adjetivos e pronomes. Como assim? Exemplos: a estudante ou estudante. Meu fã, minha fã. A palavra é a mesma para os dois gêneros. Porém, com o artigo ou com o pronome, a gente identifica se é do gênero feminino ou do gênero masculino. Agora vamos observar o epiceno. Substantivos epicenos são aqueles que possuem apenas um gênero e indicam o nome de certos animais, sendo necessário o emprego das palavras macho e fêmea para designá-los. Então, jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. A gente precisa colocar a palavra macho ou fêmea para identificar o gênero dessa palavra, os animais. Por último, vamos ver agora, então, o sobrecomum, que é aquele que não tem mais o O e o A na frente, nem coloca macho e fêmea para identificar o gênero. É aquele que a palavra é única. A gente vai entender se ele é masculino ou feminino, aquela palavra, pelo contexto. Então, são aqueles que não possuem distinção nenhuma para designar os dois gêneros, ou seja, um único termo é usado para representá-los. Então, a palavra, a criança, a testemunha ou indivíduo, a gente vai identificar o gênero pelo contexto. Então, agora, vocês irão estudar, vão rever essa videoaula e realizar as atividades na plataforma Microsoft Teams. Vocês estudaram agora sobre o gênero do substantivo,
né, o biforme e o uniforme, e vamos fazer agora atividades para vocês exercitarem esse novo conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Estudem, foquem. Tchau!